informação de metais, começando mais um Benner Infometal. No episódio de hoje, eu tô aqui com o Rodrigo Teixeira, da GRV, também nosso parceiraço aqui de Infometal, né? Rodrigo, ele é esqueci de falar, né? Rodrigo é o diretor comercial da GRV. Exato. Rodrigo, muito obrigado aí pela participação. E a gente vai falar do que hoje? Ó, Ricardo, a gente tem bastante assunto, né? Mas vamos tentar focar aí. A GRV tem muitos produtos. Exato. Mas vamos focar, eu queria falar um pouquinho sobre o ERP, tá? Que é o software de gestão das empresas, que toda empresa hoje é fundamental, você não consegue trabalhar sem. Mas eu queria falar um pouquinho ali do diferencial que a gente busca nas empresas e essa segmentação que a gente acaba tendo dentro delas, né? Legal, então só para o pessoal se situar, às vezes as pessoas conhecem até aqui pelo nosso Infometal a GRV como uma empresa que faz um software de monitoramento de máquinas, várias coisas, mas a especialidade de vocês, na verdade, a gente nasceu do ERP. ERP de gestão industrial, pode chamar assim? Podemos falar assim, gestão industrial. E onde está o diferencial ali, né? A questão de ser focado, né? O nicho, né? Eu falo que assim, a grande dificuldade que a maior parte das empresas tem, e a maioria já se passou ali por mais de uma implantação, é a questão da falta de aderência do seu software de gestão com a sua atuação. A Benner é um importador de máquinas, tem distribuição, tudo mais. Você trabalha num segmento. Agora pensa numa ferramentaria. Será que o mesmo RP que atende uma Benner vai atender uma ferramentaria? Sim. Ou uma usinagem? Não vai, porque cada empresa ela tem a sua característica, desde produtiva, da gestão ou formação do preço ali dos seus produtos. Mesmo cada ferramentaria, uma diferente da outra. Uma ferramentaria é molde para injeção, outra ferramentaria é dispositivo de sei lá o quê. Então, Pensa um fabricante de máquina. O cara fabrica uma máquina especial. Nunca vai ser igual, ou até tem algumas situações engraçadas que a gente vê por aí. Você chega na empresa, não, eu tenho um produto aqui, meu produto é cereal. Aí quando você vai, seriado, né? Quando você vai ver, na verdade, 80%, 90% existe personalização. E aí é onde mora o perigo, né? Porque falta repetibilidade dentro das empresas e o controle de custo, gestão, produção, aí vai embora. E aí, dependendo do ERP que a empresa contrata, trava, né? Trava. A hora de você... Não, na verdade... Ou trava, você tem que enganar o seu sistema. Não, eu falo que eles têm o ERP, né? O Excel e o Source Planning, né? Porque o Excel vira a salvação de tudo ali e acaba você vendo que ele tem todo um controle paralelo ali, que isso, você sabe, é prejudicial. A informação, a velocidade e a qualidade dessa informação é complicado, né? Então é onde a gente procura trabalhar nessa característica, no segmento, no foco. A GRV, ela nasceu disso. A gente sabe que no Brasil existem grandes players nesse mercado de software de gestão. Você tem grandes marcas aí como TOTUS, SAP. Porém, a nossa especialidade é o segmento metal mecânico sob encomenda. Essa questão da ferramentaria, usinagem, caldeiraria, máquinas especiais. Ele tem todo um ambiente ali que é muito específico desse segmento, né? Então, desde como eu vou fazer um orçamento de um molde, por exemplo. Tem muita coisa da questão da experiência, né? Eu já fiz esse molde, eu tenho alguma coisa parecida, mas aí vem a segunda pergunta. Tá, você já fabricou esse molde, deu lucro? Entendeu? Aí, deu lucro ou não deu? E aí é complicado, porque pensa o seguinte, um molde, vamos pegar o exemplo do molde, você tem lá a estimativa de tempo, matéria-prima, terceiros, e quando você fabricou esse molde, você comparou com o previsto? E muitas empresas acabam tendo essa dificuldade, né? Acaba não comparando. Esse é o primeiro ponto. Você conseguiria dar pode ser chute mesmo. Quantas ferramentarias, de cada 10 ferramentarias no Brasil, quantas tem um ERP de gestão? Você sabe que, na verdade, hoje em dia até é meio que impossível você não ter um software de gestão. Só que o problema está em o quão aderente ele é, né? Entendi. Porque... ele tem, até principalmente se você pegar nos últimos 10 anos com o advindo da nota fiscal eletrônica, a empresa ela meio que foi obrigada a ter um software para, no mínimo, ali emitir uma nota fiscal. Ah, sim, entendeu? Mas aí não é um ERP exatamente, né? Exato. É um sisteminha ali. Exato. Só que aí, geralmente, quando ele tem esse sisteminha, ele acaba tendo lá um financeiro, um faturamento. Aí eu te pergunto, onde que está o orçamento desse cara? Tá na Excel. mão. Onde que está, às vezes, a gestão da produção? E aí, quando a gente entra na gestão da produção, aí é outra pegada. Porque quando você vai falar da gestão da produção de uma ferramentaria, imagina quantos componentes tem um molde, quantos processos sofrem o molde. Essa conta ela fica astronômica. E aí vem falar para mim que de cabeça eu vou conseguir gerir isso,
ou simplesmente baseado na experiência, não estou falando que não é importante, é extremamente importante. Mas hoje a gente tem, vamos falar assim, ferramentas e softwares para tudo. Agora imagine eu conseguir também ter dentro do seu software de gestão uma ferramenta que vai aprender o comportamento da sua fábrica e te ajudar na tomada de decisão. Entendeu? Hoje, para qualquer lugar que você vai, por exemplo, você usa um GPS, correto? Você está preocupado com o caminho que ele está traçando ali para você? Você tem uma orientação, você tem uma noção para onde você vai, mas você está confiando ali no caminho que ele está tomando, você não está preocupado em qual algoritmo que está rodando ou se é a melhor tomada de decisão. Tem um algoritmo rodando por trás. E por que na fábrica eu quero guardar tudo na cabeça? Eu não uso essa informação, né? Agora a minha... Tô tentando aqui vestir o sapato aí de quem tá assistindo a gente e falar assim, bom, como é que eu faço para... não sei, vocês têm algum tipo de consultoria? Vocês conseguem ir lá e falar assim, olha, antes de instalar o software, falar quanto que a empresa consegue ganhar com isso? Sim. Vocês conseguem ir lá e dar uma luz pro cara e falar assim, olha, se a gente instalar o nosso sistema aqui, você consegue ganhar tanto aqui, tanto aqui, tanto... Vocês conseguem dar essa ideia para o cliente? Você sabe que isso, a gente tem até uma dificuldade em muitas empresas quando você chega nela, até pela falta de informação para até conseguir comparar. Exato. Entendi. Mas é perceptível quando você pega ali os 6 primeiros meses de uso de uma ferramenta, é nítido que a empresa ela começa a enxergar aonde estão os seus problemas, que muitas vezes ele está até encoberto, ela não consegue nem visualizar. Voltando no exemplo do molde, o quanto eu gastei para fabricar aquele molde? Ou quanto de matéria-prima eu tinha estimado e quantos realmente eu gastei? Quantos RPs vocês têm instalados? Olha, hoje já passa de 500 empresas. Olha, já passa legal. de 500 empresas espalhadas pelo Brasil. E vocês têm algum case aí que você pode dividir aí com o pessoal? Alguns. De antes e depois? Sim. Conta aí alguma pra gente aí, só pra dar uma ideia aí pra quem tá assistindo. Causos, né? O causa. Vamos lá. A gente pega alguns clientes nossos que você via, e aí chega a ser até engraçado. Eu só vou preservar alguns nomes aí pra gente não divulgar, mas eu já peguei numa situação de uma empresa e quando você vamos pegar a usinagem, ferramenta, muitas vezes são empresas familiares, né? E às vezes você chega dentro de uma empresa e, lógico, todo mundo quer vender a sua empresa como uma grande empresa, como um trabalho bem consolidado até por anos de trabalho, só que muitas vezes as empresas elas não enxergam aonde está indo o dinheiro. E a gente já pegou casos assim de fazer levantamentos no momento de implantação, começando lá a implantação, vamos ver quanto custa a hora da sua máquina, e você começa a fazer um levantamento e você fala assim, cara, não bate essa conta, não fecha essa conta. E aí quando você vai ver um orçamento, às vezes que ele está fazendo ali, você fala assim, cara, esse cara tem prejuízo. E aí quando você começa a detalhar com o cliente, olha, o custo seu de fabricação, o quanto de horas que você está demonstrando que você tem ocupado, para quando a gente vai para a realidade, aí você começa a ter a energia ali rolando na implantação, aí vem pai, vem filho, vem a mãe ali naquela empresa, e aí você vê que eles estão, cara, a gente está indo pro buraco. E é silencioso o negócio. Ou às vezes não é que é silencioso, ele vê que não sobra dinheiro em caixa. Ele vê que muitas vezes ele fala assim, estou trabalhando em hora extra e não tô vendo, as coisas estão sendo entregues em atraso. E aí é onde a gente pega e mostra para o cliente e prova para ele. Olha onde você tem que trabalhar. Aqui está no seu custo, aqui é a gestão da sua fábrica, como que você está trabalhando as suas horas dentro do chão de fábrica, e aí vai embora. Olha aí, pessoal, estamos chegando em 2022. 2022, se você não tem ainda os controles de seus custos e do seu orçamento e de como você faz as coisas na sua empresa, você está ferrado. Então, você precisa de ferramentas desse tipo para conseguir sobreviver no mundo moderno, né? Acho que é fundamental, né? Ter controle, métrica, para poder dar o próximo passo, né? Exato. E quando você vai então para o chão de fábrica, que aí você sabe, o seu mercado de máquinas, uma máquina é um investimento grande para uma empresa, né? E não é só a máquina, todo em volta ali da máquina, o espaço, ferramental, tudo. Imagina o seguinte, o cara ele adquire a máquina, mas ele subutiliza a máquina. Ele não sabe o quanto de tempo que ele está ocupando daquela máquina. Isso você pode comprometer uma empresa facilmente, não é verdade? Às vezes o cara compra outra máquina, né? Exato. E ele não precisa.
É otimizar não o trabalho ninguém, dela. Eu tô falando isso contra mim, ó. Você pode comprar quantas máquinas você quiser, mas às vezes você não precisa. Né? Se você tem um software, às vezes se você otimiza o seu trabalho, né? O momento da compra da segunda máquina ou da terceira fica uma coisa muito mais consciente, né? Exato. E fácil até para se tomar decisão. Não é aquela coisa de putz, eu tô precisando de outra máquina, mas não tá sobrando dinheiro, né? Aquela coisa, né? Na verdade, se você consegue otimizar o trabalho dele, você tá, na verdade, alavancando o trabalho exatamente. até aumentar o seu investimento, né? Exatamente. E aí é um ponto que a gente gosta de trabalhar muito forte, que é o quanto você está ocupando essa máquina. E você sabe que muitas vezes, e isso até em empresas grandes, existe um número muitas vezes maquiado dentro da empresa. Entendeu? Ou até mesmo algum indicador, um OEE da vida, que muitas vezes não condiz com a realidade, mas aí por falta... Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Rodrigo, que eu acho que é importante para o pessoal saber. Você consegue dar uma ideia do payback, né? Em quanto tempo um investimento em um RP como o de vocês, ele se paga dentro de uma empresa que não faz esse tipo de controles? Porque assim, o pessoal deve estar olhando aqui, deve estar assistindo e se pergunta, fala, pô, é muita grana, não sei quanto é. Eu não estou entrando nem no valor, mas assim, em quanto tempo que ele bota esse dinheiro que isso retorna para ele? Eu vou falar para você, ó, a partir do momento que ele consegue otimizar a fábrica dele e aí utilizando toda a nossa ferramenta, é questão de poucos meses, menos de um ano, até porque o valor hoje de investimento é super acessível para qualquer tipo de empresa. Em menos de um ano ele consegue não só retornar o dinheiro que ele investiu ali num processo de implantação, e eu vou falar para você que o maior investimento dele, na verdade, é o tempo dele. Entendeu? É o tempo e a dedicação dele. Porque isso é outra coisa. Todo mundo quer soluções mágicas, na verdade, um botão mágico que eu aperto e acaba. E na verdade, quando você vai para uma solução dessa, você tem que pensar no quê? Qual é o tempo que você quer dedicar para o seu negócio? Muitas vezes as empresas elas estão no automático. O automático é assim, desde uma área comercial, eu costumo dizer que tem várias empresas que a área comercial dela é o quê? Na verdade, é o Outlook ali, esperando o pedido chegar e não consegue nem trabalhar isso. Então o retorno se dá, na verdade, a dedicação que você vai dar para melhorar a gestão da sua empresa. Legal, então acho que isso é uma coisa interessante até para a gente dar uma encerrada aí, né? Porque acho que tem bastante informação aí para o pessoal. Quanto tempo você perde no meio do processo da sua empresa, né? Quando você fazendo coisas, né? Fazendo funções dentro da sua empresa, no meio do processo, e quanto tempo sua rotina você ali perde do dia a dia, né? Pensando na sua empresa, né? Pensando em melhorar, pensando na estratégia da sua empresa. Então, quando você coloca o software, você diminui o tempo de quem compra o software no processo e aumenta o tempo dessa pessoa na estratégia. Pensar na gestão mais ou menos isso, exato, né? É por aí. Eu acho que tem bastante informação aí pro pessoal. Daria pra gente ficar aqui um tempo. Tá aí o contato aí da GRV para vocês se informarem mais e conseguirem tirarem suas dúvidas aí mais técnicas aí com ele. Espero que vocês tenham gostado aí, pessoal. Rodrigo, muitíssimo obrigado aí pela participação. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu. Obrigado.